Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Conversas Sem Fronteiras. Para o dia de hoje, nós trazemos um convidado super especial, o pastor Jorge Malquel. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Neima. É um prazer estar aqui. É um privilégio. Obrigado pelo convite. E vi o episódio passado que estava excepcional. Parabéns pelo excelente trabalho que o Conversas Sem Fronteiras está a dar. E espero que possamos ter um bom tempo juntos aqui. Com certeza nós teremos um tempo super edificante. Hoje nós também trazemos um tema que costuma ser tabus para algumas pessoas, mas é um tema bastante interessante. Hoje nós queremos falar do pecado sem escala. Com certeza, alguns de vocês já fizeram aquela mensuração do pecado. Que, uma mentira básica não é nada. Mas se alguém fornicou, se alguém adulterou, isso é muito pesado. Então, hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre o pecado sem ter escala. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, para nós iniciarmos esta conversa, não temos como falar sobre a mensuração destes pecados sem explicar o que é pecado. Então, pastor Jorge, na visão bíblica, o que é pecado? Obrigado, Neima. Eu acho que de todos os tempos, esta questão do pecado vai ser sempre crucial e necessária. Não importa o período que a igreja está, não importa o que está a acontecer, não importa a mudança em termos de tecnologia, globalização e evolução, vai ser sempre um tema atual e necessário, É né? verdade. Quando eu vi o tema que mandaste para mim primeiro, sim, é realmente de muita confusão aí, mas também é necessário. Então eu fiquei Sim. feliz e grato por causa disso e também porque todo mundo pode se relacionar com isso, porque Uhum. todos nós, todos os dias, estamos nesta luta diária. O conceito de pecado que as pessoas têm é errar e falhar, é fazer uma coisa errada, é uma coisa moralmente não aceita, né? Mas quando nós navegamos um pouco mais na Bíblia e até em algumas línguas mortas, nós ganhamos, na verdade, um conceito um pouco mais profundo e mais amplo do que realmente pecado seja. Sim. Acho que alguns estão cientes de que o nosso português é muito limitado para poder exprimir alguns termos, e pecado é um deles. Sim. Então, no contexto hebraico e também no grego, há uma diferença, uma classificação específica para essas coisas de pecado, né? Existe pecado, existe transgressão e também existe iniquidade. Uau! E o pastor Jorge hoje está a trazer alguns temas, tópicos, nomes específicos. Então, por favor, prestem atenção. Pecado, transgressão, iniquidade. Iniquidade. E, de uma forma geral, tudo isso nós consideramos pecado, mas tem um significado profundo e diferente, né? Quando nós olhamos para pecado de forma original, o hebraico é kata e o grego é hamatia, que é a doutrina, né, do homem de errar e falhar o alvo. Então, este é o significado original e natural desse termo, pecado, né? O hamatia, que significa errar e falhar o alvo. Ou significa qualquer falha em cumprir a vontade de Deus, uma natureza pecaminosa que está dentro de nós. Então, esta é a definição geral que todos nós conhecemos do pecado. Então, é falhar o alvo. Então, tudo que se refere a falhar o alvo, tudo que se refere a falhar aquilo que é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, isto nós consideramos pecado. Mas também tem um termo que eu coloquei, transgressão e iniquidade. Transgressão em hebraico é pechá e em grego é parábasis, que significa quebra de confiança. Neste sentido de transgressão, envolve-se muito aqui os relacionamentos até interpessoais. Então, tudo que significa quebra de confiança para o contexto bíblico é pecado. Uau. E a diferença é que também aqui
há uma intencionalidade em desobedecer. No fechar, tu desobedeces de forma intencional. Nós somos amigos, temos um acordo ou temos um segredo, e neste segredo que nós temos, eu me comprometi em não partilhar isso com ninguém. E tu esperas isso de mim. Então, quando eu aplico ou pratico o fechar, estou a dizer que nós tínhamos um acordo, tu tinhas total confiança em mim, mas por detrás deste acordo eu fui trair, eu disse aquilo que não concordei contigo. Uau. Então, isso é fechar. E é uma coisa muito comum. E a diferença do pecado no original que eu estava a trazer e do fechar é que o fechar é uma coisa que nós intencionalmente fazemos, porque eu tinha um acordo contigo, eu tenho noção deste acordo, mas eu vou contra este acordo e eu te traio pelas costas. Enquanto o pecado, ele pode ser intencional ou não. Sim. Uau. Depois, nós migramos para transgressão, que também tem o hebraico, que é avon, e o grego, que é a amonia, né? E isto é um pouco mais profundo no significado e no sentido de um desvio de conduta, uma podridão de coração, uma perversidade, uma maldade praticada de tal forma que o coração ama, está empregue nesta tal prática. Então, quando nós olhamos para o pecado, nós olhamos para essas três divisões: o pecado original, a transgressão e a iniquidade. Uau. Uau! E então estamos a ter um pouco aqui de aulas de teologia antes de nós entrarmos para a parte mais profunda. Sim. Então nós já entendemos o que é pecado. O pastor Jorge aqui trouxe primeiro a definição do pecado como errar o alvo. E trouxe também dois novos pontos que provavelmente tu não sabias ou já ouviste ao alto, que é a iniquidade e a transgressão. Agora, como é que a igreja olha para o pecado na sua visão, fazendo uma comparação daquilo que nós lemos na palavra de Deus, como o pecado era visto, né, vamos dizer, na igreja primitiva ou nas igrejas que nós podemos ver na Bíblia, e como o pecado é visto na igreja atual. Acho que é uma coisa muito interessante de se falar, Sim. né? Porque parecendo que não, sempre tem esta diferença, e a diferença pode ser causada por fatores culturais, fatores sociais, até mesmo a questão do desenvolvimento em si. Mas quando nós olhamos para como a igreja olhava para o pecado no passado, podemos até referenciar alguns exemplos, né? Temos uma situação em Êxodo de Miriam e Arão, quando cometem um pecado contra a liderança de Moisés. E no mesmo instante, Deus lhes confrontou e Miriam pegou uma lepra. Ixi. E o líder teve que orar, ela ser afastada da tenda e tudo mais, né? E ela era irmã do líder. Então, vemos aqui que a igreja tratava o pecado não com conivência e não com uma falta de confrontalidade por causa de laços que existem. E é diferente de hoje. Sim, a grande diferença está aí. Migramos um pouco mais e nós vemos quando Moisés, por exemplo, ele estava no monte a orar, todo mundo conhece essa história, e depois o povo começa a falar com Josué, acreditamos que Moisés morreu e tudo mais, então vamos fazer um Deus para nós. Então começaram a tirar os brincos, os colares, derreteram, fizeram benzer e começaram a adorar. Quando Moisés desce, ele vê que no arraial, segundo aquilo que o relato da Bíblia diz, estavam ali numa festa, numa adoração, estavam a encurvar-se àquele Deus. Então Moisés diz: o que é que vocês fizeram? E esta indignação de Moisés fez com que ele fizesse, a Bíblia relata que ele diz: quem é filho de Deus, venha deste lado. Ixi. Então todos aqueles que eram da tribo de Levi foram ao lado de Moisés, e ele disse: cada um leve uma espada e coloque na coxa e vá matar a seu irmão. Meu e Deus. A Bíblia relata que naquele dia 3.000 pessoas morreram por causa de idolatria. Então nós vemos que esta questão do pecado no Antigo Testamento era tratada com uma seriedade e tal, era tratada com uma confrontalidade e tal, e até reis não escapavam. Temos o exemplo de Davi, por exemplo, quando o profeta Natan, não me permitam errar os nomes, mas o profeta Natan, sim, ele confronta Davi. Davi era rei e tudo mais, e existia
um homem que tinha uma esposa, ele manda este homem para a guerra, ele maquina de todas as formas para este homem morrer Sim. lá. Então o profeta vem. E quando o profeta vem, ele usa uma alegoria, começa a dizer, um homem tinha muitas ovelhas e muitos animais, mas mesmo assim foi matar um animal ou uma ovelha de um homem que só tinha uma, e Davi diz que este homem merece morte. Então o Yeah. profeta diz, este homem és tu. Estou. Ixi. Então nós conseguimos ver que a igreja no passado, ela tratava o pecado com uma seriedade, Sim. não olhava para nível social ou status social e media as palavras. Tudo era tratado como era necessário se tratar. Mas quando nós migramos para o nosso tempo, vemos que as coisas mudaram um pouco. Com a globalização, Yeah. sofreram alguns updates que já não Yeah. traduzem a real essência do Evangelho. Porque quando nós começamos a olhar para os nossos relacionamentos interpessoais e pesam mais do que a verdade bíblica e a verdade de Deus, então nós não somos tão de Deus assim. Sim. Quando nós aplicamos uma medida pesada para alguém que não está numa posição social relevante e nós minimizamos a mesma medida para alguém que está numa posição social relevante, então nós diluímos muita Sim. coisa aqui. E qual é o resultado? O resultado é uma igreja fria, uma igreja não comprometida, uma igreja que vive uma vida dentro da igreja, mas vive uma outra vida fora da igreja. Então, e isso tem consequências terríveis. Pessoas dentro da igreja que estão magoadas, que estão feridas, que estão a fingir ser o que não são, que estão a levantar as mãos num culto, enquanto por dentro elas estão partidas, estão feridas, mas precisam manter a postura, precisam manter um padrão de moralidade, ou porque o líder vai pegar muito pesado, ou porque o líder não pode descobrir que alguma coisa aconteceu. Então, acho que há esta diferença no tratamento quando nós olhamos para a igreja no passado e nós olhamos as coisas agora. E há uma perda aqui do real conteúdo do Evangelho, porque se nós não somos sinceros, não somos verdadeiros, não há como nós atingirmos o coração de alguém e levarmos esta pessoa ao arrependimento. Amém. Infelizmente, eu também tenho percebido isso, né? Claro, não estamos a falar de todas as igrejas, mas percebemos que o pecado é tratado de uma forma diferente hoje. Eu ouço muito o termo graça. Não quero aqui colocar o meu posicionamento sobre isso, não vou colocar o meu posicionamento sobre isso, mas muitas vezes nós percebemos que a justificativa para tratar o pecado e o pecador de uma certa forma é a graça. Né? Nós falamos sempre de graça, não falamos em uma mudança de comportamento. E em tudo isto, eu queria que nós, antes de prosseguirmos, falássemos um bocadinho sobre esta separação entre o pecado e o pecador. Porque muitas vezes nós associamos, claro, eu que cometi o pecado, sou o pecador, mas também tem um pecado que eu estou a cometer, né? E muitas vezes nós não conseguimos desassociar tudo isto e tratamos tudo como um só, apesar do pecado estar a ser praticado pelo pecador. Ainda por cima disto, quando o pastor esteve aqui a falar sobre como era tratado o pecado no Antigo Testamento e como é tratado o pecado hoje, veio à minha mente uma questão. Será que as consequências do pecado do Antigo Testamento não são aplicadas para o Novo Testamento ou para a nossa era atual? Porque, de novo, nós falamos da ideia da graça. Sim. Graça. E em algum momento eu vejo que algumas pessoas têm este entendimento de que, ok, se eu peco hoje, vamos falar de consequência, né? Porque muitas vezes nós pecamos, nos arrependemos e esquecemos que tem uma consequência. E nos esquecemos que existirá sempre uma consequência. E temos essa tendência em dizer, talvez não será na mesma medida que houve no Antigo Testamento, o chão não vai se abrir, alguém não vai ser esquartejado ou qualquer uma outra coisa que era feita no Antigo Testamento. Desculpa, pessoal, não sei se eram esquartejados. Mas as pessoas eram mortas, literalmente mortas, e nós percebemos isso.
Então, será que as consequências deste pecado para o pecador são diferentes do pecado ontem ou no Antigo Testamento? Sim. Eu diria que tem uma dupla perspectiva nesta tua pergunta, na verdade. Diria que sim, parece Uhum, ser diferente, mas no fundo não é uhum, diferente. Porque, infelizmente, as pessoas usam o termo graça para continuar a pecar de forma deliberada. uhum. Mas a graça não está ali para nós pecarmos de forma deliberada. Deliberada. A graça está ali para nós acharmos socorro no momento de necessidade, que nós estamos caídos, que nós falhamos o alvo, né? Conforme a definição do pecado que nós falamos lá. Então, quando nós olhamos para o passado e nós olhamos para o presente, no passado, como tu bem estavas aqui a falar, as pessoas morriam ali, o chão se abria e agora não, né? E parece que o tratamento que se dava no passado, o Uhum, tratamento que se dá agora, por causa deste tempo de graça, é uma coisa uhum. diferente. Mas não é. Eu até prefiro dizer que é pior Uau. agora. É pior agora. Por quê? Porque a Bíblia ela está repleta de passagens que elas nos trazem Uhum. esta realidade do quão grave é pecar Sim. contra Deus, é falhar o alvo. E a Bíblia fala de, por exemplo, aquele que comete um único erro, Uhum. ele também é réu de toda a lei. Uhum. Então, a Bíblia não está a estratificar, diferenciar pecados, está a dizer você pecou, você é réu, está no banco Uhum. dos réus. Então, isto torna esta coisa muito pesada e nós precisamos levar isto de uma forma muito séria. Quando nós lemos a carta de Romanos, nós conseguimos perceber quando Paulo fala da degeneração da raça Sim. humana, que o maior castigo para esta época de graça, Uhum. na verdade, não se difere com o efeito final físico que Sim. acontecia no Antigo Testamento. Testamento. Porque ele diz, Deus abandonou as pessoas por causa dessas práticas Práticas. horríveis, as suas próprias paixões e Uhum. concupiscências, inflamaram-se na sua própria sensualidade, varão com Uhum. varão, e deixaram o uso Uau. natural, trocaram a glória do Criador. Então, nós começamos a perceber que aqui também existe uma morte. E esta Sim. morte é pior, porque é uma morte Uhum. espiritual. Na morte física, eu posso chegar a olhar e dizer: opa, a Neima morreu. Sim. Mas na morte espiritual, só Deus percebe. Tem alguns sinais que os atentos já até podem Sim. perceber. Mas a pessoa pode continuar a conviver conosco, a adorar Uhum. conosco, a orar conosco, mas está morta por Por dentro. O dentro. que é Uau. pior, ninguém está a ver. E Uhum. com esta tendência de nós trazemos a graça para se pecar de forma deliberada, torna-se ainda muito mais difícil Yeah. identificar e ajudar esta pessoa. Porque naquele tempo, no passado, a pessoa morreu e não há mais nada a Sim. fazer. Agora nós até convivemos, andamos, Uhum. oramos com pessoas que, infelizmente, por dentro elas já estão mortas Uhum. na prática do pecado e elas nem podem ser ajudadas. E é pior ainda, por isso se torna-se pesado, Muito. pesado para mim. E nós precisamos, na verdade, olhar isto com graça, né? No sentido de que precisamos de favor, Deus, precisamos de não sim. nos exigir demais, mas nós precisamos entender que não é motivo para nós pecarmos de Pecarmos. forma deliberada, assim. Amém. E como o pastor Jorge esteve aqui a dizer, segundo o meu entendimento, Sim, não existe pecado maior e pecado menor. sim. Tudo é pecado. E nesta cena nós queríamos entrar para um dos pontos principais deste podcast hoje. Como nós falamos no início, hoje estaremos a falar sobre a escala do pecado, porque muitas vezes nós escalamos o pecado, nós classificamos o pecado, nós mensuramos o pecado, e muitas vezes nós nos encontramos em situações, ou já vivemos, ou experimentamos, ou vimos algumas situações em que as pessoas classificaram os pecados de Uhum. alguns irmãos como sendo maiores do que os dos outros. E em algum momento nos esquecemos, ou estas pessoas esquecem-se que também já estiveram na posição do pecador. Na verdade, estamos todos, né? Uhum. Na posição do pecador, mas talvez o nosso pecado possa, talvez não seja tão expositório como o pecado do outro irmão.
Né? Vou dar aqui alguns exemplos. Às vezes nós condenamos muito o que eu mais vejo. Se nós colocarmos um homossexual deste lado e colocarmos alguém que é um adúltero, muitas vezes vamos condenar mais o homossexual, porque nós temos a tendência em pensar que aquele pecado é muito mais pesado do que o adultério. Ou alguém que fornicou é muito mais pesado do que alguém que mentiu. E no final das contas, por que que há essa mensuração, segundo o teu ponto de vista, né, dentro da igreja? Porque é uma coisa que nós vemos. E esta condenação muitas vezes não vem da parte exterior, vem dentro da igreja. O que que está a acontecer na igreja para nós chegarmos a este ponto de medirmos, classificarmos os pecados e até condenarmos algumas pessoas porque nós achamos que os nossos pecados são menos pesados que os pecados destas pessoas? Acho que é uma questão profunda e eu espero e gostaria realmente de procurar responder de uma forma que possa atingir os nossos corações. Na verdade, acho que esta tendência que nós temos hoje de comparar os pecados é porque muitas vezes é conveniente olhar para o pecado Yeah. que para o nosso Para o nosso próprio próprio pecado. pecado. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para o pecado de outro, nós nos escondemos ou não prestamos atenção nas nossas próprias falhas. E isso leva-nos ao legalismo, que é nós pararmos e pensarmos que nós somos moralmente melhores do que os outros só porque nós não cometemos os pecados que os outros estão a cometer. Porque a realidade é que todos estão a fazer alguma coisa errada. Todo mundo está a pecar. E como tu estavas a trazer na tua questão, não existe pecadinho e não existe também pecadão. Mas a igreja, às vezes, o conhecimento é bom. E às vezes o conhecimento pode também ser um veneno, né? Quando as pessoas começam a estudar muito teologia, quando as pessoas começam a ler a Bíblia e não procuram entendimento, algumas confusões começam a surgir. No seio da igreja, no entendimento, correntes começam a surgir. Tem pessoas que podem dizer e colocar essa estratificação de pecado, por exemplo, por causa de algumas passagens que estão na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus ele estava diante de Pilatos, no processo da traição, Jesus ele disse a Pilatos, aquele que me entregou a ti cometeu mais pecado. Então, esta forma de falar de Jesus pode fazer-nos perceber que parece que existe um pecado mais grave. Quando, por exemplo, ele diz a blasfêmia contra o homem pode ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Isso nos faz também pensar que há um pecado que é perdoável, há um pecado que não é perdoável. Quando, por exemplo, o apóstolo João, ele fala de há pecados que levam para a morte e há pecados que não levam para a morte. Parece que tem pecados mais graves e não graves. E Paulo também fala do pecado, por exemplo, da fornicação, pecados sexuais. Ele diz que esse é um pecado grave porque é um pecado cometido contra o próprio corpo. Então, por causa de todas estas passagens, nós temos uma tendência, direi um pouco natural, em estratificar e dizer, olha, tem pecados graves e tem pecados não graves. E a igreja começa a normalizar mentira porque o adultério é grave. A igreja começa a normalizar falta de perdão e inveja porque, por exemplo, as outras coisas como ódio e tal são mais graves. Se ódio é mais grave, então eu posso ter uma falta de perdão. Também porque começamos a ir para algumas teorias. Perdoar não é esquecer. E essas coisas todas. E tem muitas teorias boas de psicologia barata que eu vou dizer, que nos levam a começarmos a medir, né? A colocar os pesos e dizer isto é melhor do que aquilo. E qual é a consequência disso, né? A consequência é que os jovens, por exemplo, pecado é errar o alvo. E o nosso alvo, qual é? O homem foi criado, quando nós voltamos para Gênesis, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso alvo
o nosso alvo é sermos o reflexo da imagem de Deus, da glória de Deus. Então, a partir do momento que nós ferimos uma outra pessoa, nós estamos a errar o alvo. Porque o outro que estamos a ferir foi feito à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que nós erramos contra algum desígnio de Deus, estamos a pecar, porque Deus nos criou e nos fez a sua própria imagem. Então, o pecado também é uma falta de amor suficiente para viver para Deus e amar os outros. Muito profundo. Sim, então, e tudo isto acaba degenerando a nossa igreja. Os jovens, por exemplo, né, quando nós falamos da imagem de Deus, porque nós precisamos refletir esta imagem, isto nos leva para um outro ponto, que é pureza. Que Deus é um ser íntegro, é um ser puro. De caráter, ele é tudo isso. Então, como nós estamos a estratificar o pecadinho, o pecadão, o que é mais grave, o que não é. Os jovens, por exemplo, eles dizem, olha, eu não faço sexo, que ainda não casei. Mas em contrapartida, vê pornografia, em contrapartida, se masturba. Então, isto é resultado desta tendência que estava já falando. Um pecado é mais grave, outro pecado não é mais grave. Os crescidos podem dizer, olha, eu sou um bom pai, eu cuido da minha família, mas também sou cristão e não existe um homem sem nenhum vício. Então, o meu único vício, por exemplo, é ter uma segunda esposa, já que não bebo e não fumo. Então, nós começamos a colocar esses níveis de pecado, do que é mais aceitável, do que é menos aceitável, e no final das contas, a Bíblia diz que todos somos réus. Tanto aquele que mentiu, tanto aquele que adulterou, o que fornicou, o que não perdoou. Estamos todos no banco dos réus. E eu quero ler um versículo que deixa claro que tudo isto, não importa a teologia que tu venhas me usar, não importa os escritores que tu venhas me mencionar, né? Porque sim, é possível, há níveis de pecado e tudo mais. Precisamos entender a Bíblia no seu todo. Exatamente. Mas nós vamos para, por exemplo, para Apocalipse, do capítulo 22, no versículo 15, a Bíblia diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame comete a mentira. Então estamos a perceber que a Bíblia não está a colocar um nível de mentira é mais soft que o adultério, que a prostituição, que a feitiçaria. E a Bíblia poderia enumerar muitas outras coisas para dizer que ficariam de fora essas pessoas, mas leva uma coisa que na nossa visão moderna de igreja é leve, mentira. Diz, não, quem ama e comete a mentira ficará de fora. Da mesma forma que um adúltero, que um homicida, qualquer uma dessas pessoas. Então, este versículo, a meu ver, coloca abaixo todas essas teorias que às vezes podem ser bonitas, podem ser fundamentadas e até podem ter uma base bíblica, mas não coerente com o evangelho no seu todo. Amém. Amém. Então, este é o grande problema desta comparação de pecado. E o resultado de tudo isso é esta igreja frágil que nós temos, infelizmente. Isso é verdade. Infelizmente, nós continuamos a ver uma onda crescente de categorização do pecado e, consequentemente, nós vemos isso também na forma de tratamento dentro da igreja, né? Não sei se já acompanhou alguns episódios desta comparação, da consequência desta comparação, da forma de tratamento de algumas pessoas. Tem um ponto específico, aliás, são vários, né? Mas eu queria tocar nesse ponto específico que também acaba sendo um pouco, vamos dizer, de escândalo para algumas pessoas. Mas acho que é necessário nós falarmos disso, principalmente porque é uma coisa que nós vemos, é a realidade que nós estamos a viver, mas é muito importante saber como é que nós devemos nos comportar, como devemos tratar as pessoas, porque no final de tudo, é aquilo que o pastor disse, Deus nos chamou para amar o nosso próximo, que é uma expressão do amor a Ele. Não significa que nós estamos a ser coniventes com os seus pecados, mas a forma como eu estou a tratar esta pessoa e como eu estou a tratar o pecado desta pessoa, porque, infelizmente, né, vamos dizer assim, eu já acompanhei um caso
de alguém que acabava de converter-se e a sua luta era contra a homossexualidade. Infelizmente, nós temos muita tendência a não falar de homossexualidade dentro da igreja, porque eu não sei, porque temos esse medo. Yeah. Se falamos é no extremo de só inferno, 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 e me questiono se nós estamos preparados para lidar com as pessoas que têm esse vício, né? Que estão a lutar contra isso. Nós estamos a falar de pessoas que gostariam, estão a amar viver, nós estamos a falar de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas estão a lutar, né, com este pecado. Porque vícios são vícios. Do mesmo jeito tu és um alcoólatra, do mesmo jeito tu estás a lutar contra as drogas. Tem pessoas que estão a lutar contra outros tipos de vício, mas para nós fica muito pesado quando nós vemos alguém a revelar-se homossexual ou que está na luta, nesta luta com os próprios desejos. E o que eu ouvi, né? E vi é... "Ih, eu não posso discipular esse irmão." Não, a pessoa dizia, tipo, eu não posso discipular este irmão porque ele tem outras intenções. E eu lembro de ter questionado, epá, como é que tu abordaste esta pessoa? Como é que tu falaste com esta pessoa? Né? Porque às vezes nós só chegamos lá, condenamos estas pessoas que vêm para a igreja e nós esquecemos também que a igreja é um hospital. A Bíblia diz que se você estivesse são, você não precisaria da igreja. Então nós vamos encontrar lá muitos doentes. E nós também fazemos parte destes doentes. Né? Nós estamos 100%. Né? E infelizmente nós vemos muito esta questão de não saber lidar com pessoas que estão a lutar contra o homossexualismo. Até ficamos admirados, né? Só não vai ser um testemunho mais. Por exemplo, uma das vezes eu estava a compartilhar com algumas pessoas que em algum momento da minha vida, eu passei por esta fase de me encontrar em relacionamentos homossexuais. E eu lembro que as pessoas ficavam tipo, ei, passaste por isso, nem eu não sei o quê. É uma coisa que existe, não posso tratar isso como se fosse uma coisa do outro mundo. Graças a Deus eu estou salva, graças a Deus o Senhor trabalhou no meu coração, mas é uma realidade que existe, por diversas razões que, infelizmente, talvez não teremos tempo de mencionar. É uma realidade que existe. Por que estamos escandalizados com isso? Não ficamos escandalizados com uma fornicação, com uma mentira, com alguém que rouba 5 meticais? Até de um ponto muito importante que eu quero falar, irmãos, desculpa, vou usar este tempo. Estes últimos meses nós falamos muito, muito de corrupção. E para mim, às vezes não tem nexo, porque as pessoas que mais falam de corrupção são as pessoas que pagam meticais na imigração para ter um passaporte muito mais rápido. São as mesmas pessoas que vão para a escola de condução, pagam 1000 meticais para passarem na escola de condução porque acham que não tem nenhuma outra forma de passar na escola de condução. Então, irmãos, eu vou vos dizer, não tem diferença. Você que pagou esses 100 meticais, 50 meticais, 20 meticais para o polícia, para o agente da imigração, com um fornicador, porque no final das contas somos corruptos, somos pecadores. Então, como crentes, como é que nós podemos lidar, por exemplo, com esta questão da homossexualidade ou com adultério, porque também eu acho que é um tema muito sensível, né? Como é que nós podemos lidar com estas pessoas? Principalmente na questão de receber estas pessoas na igreja. Comunidade. Sim. Olha, muito obrigado por teu testemunho, Neima. Mini testemunho. Mini testemunho, Sim. na verdade. Muito obrigado por partilhar isso. Acredito que é um tema sensível, mas que precisa ser falado. Só queria fazer uma ressalva, né? Por causa desta questão de corrupção que estava já a partilhar e adicionar um pouco mais, né? As pessoas estavam a reclamar dos governantes, dos políticos que são totalmente corruptos. E algumas dessas pessoas que vão à igreja tiveram uma mínima oportunidade quando o país estava trancado e vandalizaram os armazéns, as lojas de alguns empresários. Então, vocês não são diferentes deles, na verdade. Só estão em posições diferentes, mas se você foi e roubou um nigeriano, por exemplo, você é igual. Então, é um problema do coração, mas por causa desta coisa de nós estratificarmos o que é mais pesado, o que é menos pesado, nós nos encontramos nesta situação, onde a sociedade ela vai dizer que isto é aceitável, isto não é aceitável. Na perspectiva de Deus, o pecado ele precisa ser tratado. Que bom que a igreja reconhece que esta questão do homossexualismo é pecado. Então, se
isto é pecado, então isso precisa ser tratado. Nós não abandonamos. Da mesma forma que eu não fui abandonado quando estava em pecado, antes de conhecer e me envolver realmente com Jesus, alguém cuidou de mim, alguém me tratou, alguém me ensinou. Estas pessoas precisam do mesmo cuidado e acredito que esta é a maior luta e o maior desafio da igreja do século atual. Amém. Porque há uma pressão pelo outro lado, né? Prefiro não falar as siglas, senão se calhar cancelam aqui o podcast e tudo mais, não sei como funciona, mas por causa desta luta que existe, algumas coisas nos algoritmos lá, não vou falar o nome assim, mas estas pessoas, quando elas chegam a Jesus, quando elas chegam na comunidade, quando elas chegam no seio de restauração, que é a casa de Deus, elas precisam encontrar pessoas maduras, pessoas preparadas e pessoas que tratam de outras pessoas sem apatia, sem olhar para aquilo que elas são e aquilo que elas cometeram. Sim. Então, todas as pessoas que estão a receber novos convertidos e não têm esta mentalidade, precisam ser afastadas com urgência deste departamento. Talvez esta pessoa possa ser mais útil em outro lugar ou no acompanhamento, mas não necessariamente ali. Mas isto é uma coisa muito mais profunda, envolve investimento com seminário, com estudos, com ensinos, porque algumas pessoas agem assim porque pensam que é cristão agir desta forma, Sim, mas não é. Quando nós olhamos para a questão do pecado, a Bíblia vai nos dizer que cada um de nós é atraído pela sua própria Concupiscência. né? É o que a Bíblia diz. E isto nos faz entender que aquilo que eu vou lutar com é diferente daquilo que tu vais lutar. Então, não vamos lutar todos com a mesma coisa. Não vamos. Mas há que ter uma força de vontade de lutar. O hétero, ele vai lutar contra o desejo, se for homem, por mulheres, ou se for mulher, por homens. Mesmo que já esteja num relacionamento, mesmo que já esteja casado, tem que lutar. Esta luta tem que ser diária, constante. Ou quando este tipo de tentação aparecer. Mas a igreja interpreta isso como uma coisa normal porque é a lei natural de Deus, macho e fêmea. Não. É uma luta que tu tens que travar todos os dias. E o homossexual, da mesma forma, ele é atraído porque pela sua própria concupiscência, pelas coisas que ele consumiu, pelas teorias que ele foi consumindo, pela forma como ele olha para o mundo, para a cosmovisão. Então, ele é atraído por pessoas do mesmo sexo. Então, o que ele tem que fazer? Ele também tem que lutar contra isto. Então, aqui nós conseguimos estabelecer um padrão que todos estamos a lutar. Sim. E é isso. Todos estamos a lutar. De formas diferentes, porque Mas todos estamos somos a lutar. atraídos por coisas diferentes, mas estamos a lutar. Agora, o cuidado que tem que se ter com relação a isso é como vamos tratar essas pessoas. Como vamos falar com essas pessoas? Como confrontar essas pessoas sem condená-las o suficiente para elas poderem se afastar e se desmerecer da graça de Deus? Porque isso acontece, né? Sim. Quando nós estamos ali a falar da depravação, né? Começamos a mostrar Sodoma e Gomorra ali, vamos para Romanos, e a pessoa se sente tão mal e tão suja e tão desmerecedora que ela diz: e coisa de igreja não é para mim, coisa de cristianismo não é para mim. A partir deste momento nós estamos a nos colocar como quem dá graça, quem tem misericórdia. Então nós somos Deus. Estamos completamente errados. Nós precisamos nos colocar numa posição de pessoas que vão facilitar a restauração de outras pessoas. Então estas pessoas, quando vierem me falar: olha, eu estou a lutar contra o desejo de uma pessoa com o mesmo sexo. Não tem que ser um escândalo para mim. Eu tenho que incentivar esta pessoa. Continua. Esta é tua luta. Tua luta é não ceder a este impulso, a este teu instinto. Não importa. Algumas pessoas vão sair disto, algumas pessoas vão ter esta luta para toda a vida. Mas aquilo que tem que ecoar em nós é: esta pessoa todos os dias está a lutar. Da mesma forma como pessoas que saíram da pornografia, do adultério e da fornicação, todos os dias estão a lutar para não voltarem a cair. Então, não existe esta diferença aos olhos de Deus. É não pecar, não errar o alvo, não falhar, não viver compulsivamente no pecado. Então, o hétero não é melhor do que o homossexual, né? Todos têm um problema. Este
O problema em Precisa comum ser é pecado resolvido. que precisa ser resolvido. Uhum. Então, Yeah. este é o entendimento que a igreja precisa ter. Mas isto pode ser controverso também. Podemos ser cancelados. Aqui podem dizer, isso e aquilo eu estava a falar coisa com Uhum. coisa. Mas esta é a É realidade. E esta verdade. comunidade, infelizmente, está a crescer. Infelizmente, está a se posicionar de uma forma agressiva. E se nós não mudarmos a estratégia de como alcançamos a eles, vamos criar um gap tão grande Uhum. que nós só vamos perder. Então, nós precisamos usar a estratégia da arma mais poderosa, que é a arma que Jesus conquistou a Sim. todos nós, que é a arma do amor. Então, mas com isso não estou a dizer que nós temos que ser convenientes com essas práticas. Dizer, está tudo bem, eu não vou falar. Sim. Não, não é isso que eu estou a dizer. Temos que condenar, temos que falar contra, temos que dizer isto não é de Deus, Deus não concorda, mas também temos que abrir espaço de graça para que essas pessoas possam ser acolhidas à família de Deus, tratadas e não virarem assunto de fofoca na igreja. E Exatamente. vocês sabiam que a irmã Neima teve um passado de homossexualismo? Vocês sabiam que aquele irmão novo que entrou, não é Coca, é Fanta, né? Agora está muito a bater isso. Então, isso não pode ser assim, porque como nós falamos na estratificação de pecado, tem a coisa que nós chamamos de transgressão, que é esta falha contra a confiança da outra pessoa. Exatamente. Quando a pessoa te procura, se expõe, eu estou nesta realidade, ela precisa de ajuda. E quando tu estás a pecar. Então, ao invés de tratar o pecado de outra pessoa, tu estás a pecar, traindo a confiança e expondo. E não é expor como quem está à procura de ajudar a resolver conhecimento para lidar com aquela situação. É expor para ridicularizar, humilhar e rebaixar aquela pessoa. Isso sim é pecado. Yeah. E enquanto eu estava a falar, eu estava pensando uma coisa muito interessante sobre quebra de confiança. Eu acho que a partir do momento em que cada um de nós, independentemente do pecado que nós cometemos, quando nós nos achegamos a uma comunidade cristã, nós nos achegamos por uma razão, né? Nós nos achegamos porque nós precisamos de alguma coisa daquele lugar. Então, por que nós que já estamos naquele lugar, nós condenamos estas pessoas que estão a chegar e não damos este espaço para honestidade, este espaço para confissão, este espaço para o redimir, para a reconciliação com Jesus? Nós nos tornamos as primeiras pessoas que afastam as outras pessoas de Deus. Infelizmente, é uma coisa que eu acho que é muito real. As pessoas vão dizer, não é verdade, mas muitas vezes o nosso posicionamento afasta as pessoas de Deus ou faz com que aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus não queiram experimentar Deus, simplesmente por causa da forma como nós nos comportamos. E no final do dia, nós literalmente estamos a pecar. Então não tem diferença de quem está a viver no pecado e nós que estamos a impedir as pessoas de chegarem a Jesus, de encontrarem uma reconciliação com Jesus por causa do nosso posicionamento. E como nós falamos aqui, nós só trouxemos este exemplo porque é uma das coisas que nós mais vivenciamos, mais vemos e é triste, né? Porque nós aceitamos outros tipos de vício, não condenamos, até abraçamos a pessoa e tudo mais, mas em determinados casos nós somos os primeiros a julgar, os primeiros a apontar a mão e nem nos preocupamos sequer em sentar e conversar com a pessoa para saber o que realmente afetou aquela pessoa, o que está acontecendo, se realmente essa pessoa está nesta luta. Porque tem pessoas que realmente estão na luta, tem as pessoas que estão confortáveis em estar como estão, né? Estão dentro da igreja, estão confortáveis com seus pecados domesticados. Então, é o meu pecado, está tudo bem, eu o sigo. Mas nós queremos trazer para cada um de vocês esta ideia que é bíblica. De novo, vamos repetir, nós estamos a tirar só as coisas da nossa cabeça. Não existe mensuração de pecado. Todos nós pecamos todos os dias. Então, irmão, amigo, se você estiver a classificar o pecado de outra pessoa como sendo maior que o teu, como disse o pastor Jorge, para tu te encontrares numa zona de conforto, é necessário rever a tua conduta, o teu relacionamento com Deus e se realmente estás a produzir o fruto do Espírito Santo. Porque não tem como termos este fruto se nós estamos a nos posicionar desta forma, enquanto nós mesmos estamos a esconder alguma coisa que está em nós. A única diferença é o meu pecado não está tão visível como o teu pecado. Então, porque o meu pecado não está visível, eu consigo condenar o teu pecado que é visível. Está errado, né?
Infelizmente, já estamos a caminhar para os últimos momentos do nosso podcast, mas eu gostaria que o pastor Jorge deixasse alguns pontos também de reflexão para as pessoas que estão a assistir-nos, para as pessoas também que têm sofrido com isso, que estão na luta, né? Contra algum pecado. Todos nós estamos a passar por coisas diferentes e somos pessoas diferentes, né? Eu gostaria que partilhasse, né? Alguma coisa, pode ser um testemunho, mas uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação para todos que estão do outro lado. Não, obrigado, Neima. Eu vou começar esta abordagem com um escritor que eu gosto muito, que é John Owen. Ele diz: ou você mata o pecado, ou o pecado vai te matar. Acho que isto é muito sério, né? Porque às vezes nós brincamos com o pecado. Nós vamos fazendo uma massagem. Nós sabemos que nós estamos a lutar, por exemplo, com pornografia, mas nós gostamos muito de séries, de novelas, de filmes. Isso não nos ajuda, né? Às vezes precisamos ser um pouco extremistas com algumas coisas, porque se tu não matas o pecado vai te matar. E nós precisamos ser extremistas de tal forma que nós não aceitemos falhar o alvo, não aceitemos errar contra Deus. Mas também eu queria dizer para as pessoas que estão nesta coisa de comparação, que no teu coração ecoe a vontade de olhar para ti próprio, de olhar para os teus pecados, tuas falhas e tratá-las. Tens que fazer esta oração sempre. Senhor, me ajuda sempre a olhar para mim mais do que olhar para os outros. Sim. Me ajuda sempre a perceber e ver o que está errado em mim, muito mais do que perceber o que está errado com os outros. Porque afinal de contas nós vamos prestar contas para Deus de forma individual. Eu não vou prestar contas para Neymar, eu vou prestar contas a Deus pela minha vida. Então, eu preciso cuidar de mim de uma forma tão séria e tão rigorosa. E neste processo todo, né, para as pessoas que estão a lidar com pessoas nesta condição, estão a ajudar estas pessoas. Olha, o meu conselho é: sigam o exemplo de Jesus, né? Quando estão a ajudar pessoas que estão neste processo de reconciliação, de restauração, pessoas que têm sentimento de culpa, têm vergonha porque pecaram, sigam sempre o exemplo de Jesus, que é aplicar um equilíbrio que exige justiça e misericórdia. Né? Justiça, porque a pessoa precisa ser dada alguma coisa por aquilo que fez, mas misericórdia também para nós não sermos, não ficarmos no extremo, né? Ou sermos convenientes ou convincentes, né? Com o pecado, na verdade, acho que é convincente, né? Convenientes, isso, muito obrigado. Obrigado, Neima. Convenientes com o pecado ou sermos demais duros, né? É conivente. O termo que eu queria é conivente. Então precisamos aplicar o método de Jesus para não sermos coniventes com o pecado. No sentido de a pessoa estar a confessar alguma coisa. Eu sempre, como sou irmão bom, irmão que estou a dizer, está tudo bem, não há problema. Então não tem que ser conivente com o pecado. Mas também não tem que ser duro demais a ponto de não aplicar graça e aquela pessoa se separar. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus na mulher adúltera, por exemplo, Jesus não foi conivente com o pecado dela. Ele disse: tu és adúltera. Ele reconheceu que ela cometeu um pecado de adultério. Sim. Mas Jesus não foi duro demais no sentido de fechar as portas da graça. Ele reconheceu que ela realmente estava em pecado. Ela pecou. Mas disse: mulher, vai e não peca mais. Então, há esta necessidade deste equilíbrio sempre. Precisamos confrontar, falar ali a verdade. Mas não ser duros demais no sentido da pessoa, quando voltar para casa, está morta, está quebrada. Porque teve uma sentada com o pastor Jorge ou com a irmã Neima. E a conversa ele colocou ali: é porque eu preciso de chamar a atenção sobre o estado dela, sobre ele que cometeu. Sim, é importante. Mas também este equilíbrio, né? Primeiro para não sermos coniventes, depois também para não sermos duros demais. A outra coisa que nós precisamos é que quando nós estamos neste processo, né, de estamos a cuidar de pessoas e tal, nós precisamos disciplinar com amor.
Quando nós estamos a disciplinar com amor, o objetivo tem que ser para a restauração. Yeah. As disciplinas espirituais são boas porque elas vão nos restaurar. E disciplina na igreja é essencial, né? Quando a pessoa erra, tem que ser disciplinada. Mas se o objetivo não é amor, nós estamos a errar, estamos a falhar, estamos a pecar, pensando que estamos a servir o Deus que nós conhecemos, que nos resgatou, enquanto não. Então, é necessário que nós realmente possamos disciplinar as pessoas, Sim. mas também com o objetivo de restauração, que é amor. Porque o que acontece às vezes nas igrejas tradicionais, o irmão fulano está sob disciplina porque engravidou a irmã fulana, ou porque um escândalo X ou Y foi descoberto deste irmão, então este irmão está sob disciplina. Parece que os líderes, os pastores, os dirigentes têm uma grande euforia de anunciar a disciplina, mas não têm a mesma rigorosidade para acompanhar o processo de restauração deste irmão. E depois dar da mesma forma que se parou em frente à igreja, dizer que este irmão está sob disciplina, se parar diante da igreja, dizer o irmão cumpriu o processo todo de restauração e ele agora já está de volta à comunhão com os irmãos. Raramente nós vemos esta segunda parte, nós vemos muito a primeira parte. Sim. Então, e depois tem esta consequência, as pessoas começam a fugir, pulam de igreja para igreja, depois não falam a verdade aqui porque vão ser condenados da mesma forma. Então nós criamos esta migração de pessoas, de crentes de igreja em igreja, e pensamos que a obra está a crescer porque estão a abrir muitas igrejas, mas não, são pessoas da igreja X que saíram para a igreja Y simplesmente porque nós não tivemos sabedoria para lidar com este assunto. Então, e acredito que a última coisa que eu diria, e nós precisamos sempre ser pacificadores, criar um ambiente para a pessoa estar acolhida, a pessoa se sentir cuidada, a pessoa dizer, epá, por causa do exemplo que eu tenho no pastor X, na conversa que eu tive com a irmã X, o irmão X, eu não quero decepcionar Jesus. Porque isso é que tem que ecoar no nosso coração. Eu não quero falhar contra ele, eu não quero errar, eu não quero magoar o coração dele. Então, isso tem que ecoar no nosso coração. Enquanto nós não atingirmos isto, nós vamos estar sempre a cair e a pecar de uma forma deliberada, né? E acho que tem muita coisa que nós poderíamos trazer aqui neste assunto de pecado, mas o que eu ia deixar aqui como uma última palavra é vamos nos cuidar, porque eu entendo também que estamos num contexto de pessoas que conhecem a palavra. Paulo, ele deixa algumas instruções, ele diz que vocês estão em pé, vigiem, olhem para que não caiam. E acho que precisamos vigiar agora mais do que nunca, né? Para não cairmos, para não sermos o próximo escândalo que vão comentar sobre nós, porque nós agora estamos a comentar do escândalo de algumas pessoas, mas nós podemos ser os próximos. Então, quem está em pé, olhe e vigie para que não caia, né? E vamos ser este braço estendido de Deus para poder levantar as pessoas que caíram, né? E não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe um erro que é menos grave diante de Deus ou contra o próximo. Eu ia... Parece que agora que eu quero terminar, estou a querer falar mais, desculpa. Mas eu ia dizer, por exemplo, com relação à transgressão, né? Que também é um pecado menos falado na igreja, que é esta quebra de confiança, esta traição. Mas quando nós fazemos uma análise dentro da igreja, percebemos que há muitas pessoas feridas por causa disso. Há pessoas que estão a fazer grupinhos por causa disso. Até grupinho de fofoca para falar mal de um grupo em detrimento do outro por causa disso. Líderes que não podem sentar juntos e ter comunhão por causa desta quebra de confiança. Líderes que criaram movimentos e não podem também juntar os seus próprios movimentos, mas nos denominamos cristãos. Isto é grave. E eu espero que este podcast, esta conversa nos faça refletir com relação a isso também. Esta transgressão, esta quebra de confiança precisa ser eliminada no sentido de nós olharmos para isto tudo como reino. Amém. Né? Como participantes de um plano muito grande que está acima da minha mente, está acima da mente da Neima, está acima da mente de tu que estás a nos ouvir agora. E Deus está a fazer tudo isso. E acredito que quando nós entendermos isto,
nós vamos funcionar de uma forma tão orgânica que a igreja vai crescer de uma forma excepcional. Amém. Amém. Nós gostaríamos de ter mais tempo para essa conversa, mas infelizmente já estamos no nosso tempo. Muito obrigada, Pastor Jorge, pela tua presença, pela tua disponibilidade e disposição para partilhar conosco os teus conhecimentos e partilhar com os demais irmãos aí do outro lado, amigos do outro lado, sobre este tema muito importante que é sobre a escala do pecado. E como nós ouvimos, não existe pecadinho, não existe pecadão. Todos pecamos e todos nós precisamos nos arrependermos, a chegarmos a Deus. E uma das coisas mais importantes, né, que eu retive durante este podcast é sobre a sabedoria com a qual nós precisamos, a qual nós precisamos ter ao lidar com o pecado das outras pessoas. Talvez você seja um líder, talvez seja uma conselheira, ou qualquer outra coisa dentro da igreja. É muito importante nós sabermos como estamos a lidar com as outras pessoas. E para você, irmão, que está a pecar, também olhe para si mesmo e repense naquilo que você quer da tua vida, né? Porque às vezes nós queremos nos esconder nas coisas que nós podemos fazer, nas obras, mas nós não estamos bem interiormente, né? Então vamos procurar ajuda, vamos procurar pessoas sábias, pessoas com maturidade para saber como nos ajudar durante este processo de reconciliação com o Senhor, amém? Então nós não temos como terminar o nosso podcast, como sempre, nós sempre vamos terminar o nosso podcast com uma palavra de Deus. E a palavra para hoje encontra-se em Romanos, capítulo 3. Acho que vocês já sabem qual é o versículo, né? Versículo 23 e 24. Assim diz a palavra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou repetir este versículo porque é muito importante nós entendermos. Aqui não diz alguns. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, irmãos, não são alguns, todos nós pecamos e todos nós precisamos nos achegar a Deus, precisamos nos... como é que nós dizemos, fazer uma introspecção, olharmos para nós mesmos antes mesmo de condenarmos as outras pessoas. Então nos vemos no próximo podcast e espero que vocês estejam a gostar dos nossos podcasts. Comentem, mandem sugestões de tópicos para conversas e sejam todos abençoados. Deus abençoe, fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Bye, bye.